Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos aqui no Quai. Existe uma trama aí contra o ex-juiz Sérgio Moro. O PCC armou um esquema para ele, um sequestro, e eu quero compartilhar essa história com você. Sérgio Moro todo mundo já sabe, né? Ele é um homem que tem 50% de gente que adora ele e outra 50% de gente que o odeia. Ele era candidato, ia ser candidato à presidência da República, ele até esteve aqui no Espírito Santo. E na época quando ele esteve aqui no Espírito Santo, numa convenção, eu perguntei para ele como que era ser considerado juiz que prendeu injustamente o presidente Lula e o juiz também que traiu o presidente Bolsonaro, porque era essa a concepção que tinha, né? O Brasil detesta, muitas pessoas detestam o ex-juiz Sérgio Moro, pelo fato dele ter sentenciado o presidente Lula, e que segundo Lula ele é inocente, mas os processos foram foram passados para outra instância, uma coisa assim. Não sou advogado, tô falando besteira, mas é mais ou menos isso, né? Os processos de Lula ainda seguem, mas como ele já é um senhor, já é idoso, tal, enfim, não vão acabar sendo arquivados, né? E virou presidente da República, enfim. E o outro pessoal detesta também ele, os bolsonaristas detestam ele, porque acham que ele traiu o Bolsonaro. Mas enfim, ele foi eleito. Vamos ler essa trama aqui, que está no Veja, revista Veja, que tá, vamos ler, tá aqui, ó, revista Veja, tá aqui, ó, Veja, olha só, tá aqui a revista Veja. Documentos inéditos. Às vezes eles exageram, às vezes não tem nada de inédito, né? Detalham um plano para sequestrar e matar Sérgio Moro. Investigação mostra como o PCC se transformou numa das maiores e mais perigosas organizações do planeta. Essa matéria é de Larissa Borges, atualizada no dia 21 de julho de 2023, às 11h11. Ó, ele ia ficar nessa casa aqui, ó, caso ele fosse sequestrado. Aí, ó, o muro altão. Mas vamos ler, né? Ousadia. Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, seria capturado pelos criminosos e levado para um sítio alugado pela quadrilha na periferia de Curitiba. Ó. Ó. Os muros de 3 metros de altura impediam quem estivesse do lado de fora observasse o que se passava dentro da chácara. As serpentinas de arame farpado desestimulariam qualquer aventureiro a entrar sem ser convidado, alguém a fugir sem passar por um portão de ferro. O único acesso. A privacidade era garantida. O lugar é cercado por uma densa vegetação. O vizinho mais próximo, a senhora de quase 80 anos, está a mais de 200 metros de distância. O que essa mulher de 80 anos está fazendo aqui, hein? Esse lugar? A mais de 200 metros de distância. Havia outros pontos positivos. A propriedade fica a 48 quilômetros de Curitiba e a única maneira de chegar lá é dirigindo 18 quilômetros por uma estrada de terra sem nenhum movimento. A casa principal não tem móveis nem telefone. Até a piscina e a churrasqueira, teoricamente dispensáveis, podiam ser úteis. A única coisa inconveniente era a presença das câmeras de segurança com os quais os proprietários gravavam o que acontecia do lado de dentro e podia dar uma espiada para conferir se estava tudo sob controle. Esse foi o local escolhido pelo primeiro comando da capital PCC para servir de cativeiro do hoje senador Sérgio Moro, que graças a um imprevisto escapou do sequestro e provavelmente da morte na mais ousada ação planejada pelo grupo desde que ele foi criado há 30 anos. Veja teve acesso na íntegra da investigação sigilosa, que em março prendeu 9 pessoas que participaram do planejamento do crime.
Os documentos levaram o nível de sofisticação do PCC, que, segundo os especialistas, já é considerado uma das 3 maiores e mais bem estruturadas organizações mafiosas do planeta. Olha que chique, hein? O grupo tem ramificações em pelo menos 15 países europeus. Nossa! O grupo tem ramificações em pelo menos 15 países europeus, em toda a América Latina, parcerias com criminosos italianos, movimenta bilhões de dólares, controla o tráfico de armas e cocaína que passa pelo território brasileiro e já se enfronhou na política. Quem são os políticos do PCC? O caso do sequestro do senador é o exemplo mais bem acabado dessa mudança de patamar. Em poucos dias, os criminosos mobilizaram gente, um arsenal, carros e muito dinheiro para financiar uma operação que marcaria a chegada ao Brasil de ações comuns em países dominados por cartéis, como a Colômbia e o México. Olha só, então eles dominam o Brasil. A operação abortada pela Polícia Federal tinha o objetivo de trocar a vida de Moro pela transferência de Marcos Camacho, o Marcola, líder da organização, que está preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília, para o Sistema Prisional Estadual de São Paulo, onde essa grande parte de força motriz do PCC, onde está a grande parte de força do PCC. Os bandidos sabiam que as chances dessa negociação acontecer eram mínimas. A provável execução do ex-juiz da Lava Jato seria uma demonstração de força e poder. Então, quase o Sérgio Moro foi pro beleléu, hein? O processo tem mais de 6.000 páginas e mostra que a vida do ex-juiz foi salva pelo acaso. O plano do PCC é sequestrar Moro no dia 30 de outubro. Data do segundo turno das eleições, 7 meses antes, células da facção levantaram todos os detalhes da rotina do então candidato a senador e prepararam a infraestrutura da operação. O grupo rastreou os locais por onde o ex-juiz e sua família costumavam frequentaram o endereço residencial, os hábitos, os horários. O plano era apanhá-lo no instante em que ele deixasse o local de votação. Na época, Moro estava apenas poucos dias sem um aparato de segurança que o acompanhou por anos. A escolha do cativeiro foi o último movimento da quadrilha. Uma mulher procurou a dona da chácara por meio de um aplicativo de mensagem e ofereceu pagar 10 diárias. Não era praxe, não era uma coisa natural, já que o local era usado para festas de fim de semana, mas Tânia Castro, a proprietária, concordou. Coloquei logo um preço bem alto na diária para que o cliente desistisse, mas ela topou. Olha só. A locatária, que havia se identificado como Luana, exigiu que o pagamento fosse feito exclusivamente em dinheiro vivo e que ninguém, absolutamente ninguém, aparecesse no imóvel, enquanto ela e seus hóspedes estiveram no local. Tudo no enredo parecia estranho. E era... Mas claro que alguém diz... Tá mal contada essa história, hein? No dia seguinte, a ocupação da casa, as câmeras de segurança foram subitamente desligadas e a central de armazenamento das imagens, instaladas em um poste a 5 metros de altura, desapareceu. Preocupada, Tânia Castro decidiu vistoriar a região com um amigo policial. Não havia mais ninguém. Restos de uma refeição eram o único indicativo de que hóspedes estiveram no local. Eu poderia ter morrido no instante em que entrei. Aí ela diz: eu poderia ter morrido no instante em que entrei de volta na minha própria chácara. Só soube que aquele pessoal era do PCC tempo depois, quando o delegado federal me telefonou para pedir que fizesse o reconhecimento de uma das pessoas envolvidas. Relata: nem ela, nem ninguém imaginavam que algo daquela magnitude estaria em andamento. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Agora, essa história tá mal contada. Não vi tanto profissionalismo dele assim, não. Alugar uma chácara. Que mesmo que esteja numa periferia de Curitiba, só pelo fato de você entrar em contato com alguém, alugar uma chácara, tem alguma coisa frágil aí.
compartilhe nossos vídeos. Eu achei esse golpe meio idiota. Meu nome é Giovanni Braga, até mais, obrigado.